Olá, meus irmãos, meu irmão e minha irmã, que alegria estar aqui mais uma vez para mais um estudo bíblico nessa semana. Nós estamos acompanhando o circuito bíblico da nossa igreja, já estamos no final. São 52 semanas de estudo, de leitura bíblica, onde nós, durante o ano, nos empenhamos em ler a Bíblia toda. E nós estamos já caminhando para o final. E hoje eu quero compartilhar com vocês o estudo de número 46, onde nós vamos ler a carta de Tiago, no primeiro capítulo dela, nos versos 1 até o verso 8. Tá bom? Então, acesse sua Bíblia aí, abra sua Bíblia, separa um tempo agora para você ficar atento, desliga o seu celular, coloca no modo avião, para que nada tire a sua atenção nos próximos minutos, porque nós vamos falar da palavra de Deus. Tá bom? Tiago 1, dos versos 1 ao verso 8, diz assim: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos dispersa entre as nações. Saudações. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Assim, vocês saberão que a prova da sua fé produz perseverança. No entanto, a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês estejam perfeitos e íntegros, sem que lhes falte coisa alguma. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá generosamente, sem reprovar ninguém, e lhe será concedida. Peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Portanto, não pense tal pessoa que receberá coisa alguma do Senhor, uma vez que tem a mente dividida e é instável em tudo o que faz. Vamos orar? Pai, nós lemos a Tua palavra, estamos aqui para aprender mais do Senhor, aprender aquilo que o Senhor tem para nós nesse tempo. E eu peço, Senhor Deus, para que o Senhor use a minha vida para falar com o Teu povo. As pessoas que tiverem acesso a esse estudo, elas possam ser confrontadas, desafiadas e impactadas pelo poder que há na Tua palavra. Traduz aquilo que eu vou falar, para que cada palavra frutifique na vida de cada um. É o que eu te peço. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu vou dar um pouquinho de contexto para vocês acerca de quem escreveu essa carta e de qual era o contexto que estavam vivendo naquela época. Primeiro, eu concordo com muitos teólogos e estudantes aí que quem escreveu essa carta foi o Tiago, irmão de Jesus. Eles atribuem a autoria dessa carta ao Tiago, irmão de Jesus, por uma série de contas e datas. Eles fizeram cálculos e perceberam que não podia ser um Tiago que já estava morto, o outro Tiago que não foi tão citado assim nas Escrituras. Eles atribuem, então, essa carta a Tiago, irmão de Jesus, que provavelmente deve ter se convertido realmente na ressurreição do seu irmão. E depois disso, ele se tornou um grande líder na igreja daquela época. Então, o contexto que aquelas pessoas viviam era um contexto de muita opressão. Eles não estavam sendo mortos pela sua fé, mas eles sofriam perseguições. E você vai ver daqui a pouco como que isso se deu e por quê, qual é a preocupação de Tiago ao escrever essa carta. Existia uma opressão, então, que caía em cima da igreja que estava sendo estabelecida naquela época. E a igreja parece que estava caindo nesse buraco. Existem duas maneiras que
a igreja pode lidar frente a situações de opressão como essa? A primeira, eu estou falando que existem duas que eu vou falar aqui, existem mais, mas a primeira delas é quando a igreja se une, ajudando um ao outro. Essa é uma forma da igreja lidar e enfrentar as pressões externas. E uma outra forma é quando as pessoas fazem pequenas concessões. E aí elas racham. E aí elas começam a brigar uma com as outras. Eu não sei se você já ouviu falar de igreja que rachou, igreja que não concorda com a outra e que brigam, e que vive em pé de guerra, igreja que nas suas reuniões tem cadeirada, essas coisas. Eu já ouvi falar em igrejas nesse tipo, eu já vivi tempos assim também. Esquisito, estranho, mas é verdade. E claramente, Tiago, ele queria que a igreja se unisse. Mas parecia que o que estava acontecendo era exatamente a segunda opção. A igreja estava rachando, a igreja estava vivendo aquela opressão, e eles estavam tendenciosos a viver mesmo em pé de guerra. Enquanto eles já estavam vivendo num mundo hostil, entre eles estavam entrando nesse contexto, nesse cenário ruim, nesse cenário de guerra, de briga. Então, Tiago se preocupava para onde a igreja estava indo. Ele se preocupava para o rumo que a igreja estava tomando, e a carta dele é relevante para aquela igreja daquela época, obviamente, e para nós agora, olhando nos dias de hoje, vendo como estamos no mundo que estamos, o nosso contexto, nós podemos também considerar que a carta de Tiago é extremamente relevante para a igreja atual. Ele escreve essa carta, como diz no texto, às 12 tribos que se encontram na dispersão, ou diáspora. São as 12 tribos que se encontram espalhadas pelo mundo. Isso quer dizer que provavelmente a carta ela não foi destinada somente aos judeus, mas a todo o povo de Deus. E o que faz ela mais importante ainda para cada um de nós. Quando você for ler uma carta, irmãos, você, por favor, separa uns 15 minutos, porque normalmente essas cartas elas são pequenas, tem poucos capítulos. Separa uns 15, 20 minutos e leia ela inteira. Você vai ver como você vai absorver muitos ensinamentos de uma vez só. E quando você escreve uma carta, ou quando você recebe uma carta, aqueles que são da época das cartas, eu sou dessa época, e eu falo isso com um certo desespero, mas eu lembro que eu esperava um tempo para receber essa carta, e quando eu recebia a carta, eu parava tudo que eu estava fazendo para ler a carta inteira. Eu não lia uma parte, depois parava, ia almoçar e depois lia a outra parte. E eu não lia só uma vez também, eu lia várias vezes. E é o que eu recomendo para você também. Quando você parar para ler alguma carta na Bíblia, pare e leia ela por completo. E não leia só uma vez, leia várias vezes. Pega essa semana e lê essa carta todas as semanas, todos os dias. Leia a carta inteira. Você vai ver o tanto de ensinamento que você vai absorver ao ler essa carta. Então, Tiago começa dizendo sobre a alegria em meio à provação. Como assim? Nos versos 2 a 4, ele diz assim: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Lembra do contexto que eu dei, né? O pau estava quebrando naquela época. Portanto, no entanto, a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam perfeitos e íntegros, sem que lhes falte coisa alguma. Lembra que eu falei que os cristãos daquela época, eles estavam passando por severas provações. Eles não estavam sendo mortos, mas eles estavam sendo perseguidos. Era a perseguição do governo, era a rejeição social, era boicote econômico. Isso estava acontecendo com os cristãos pelo simples fato de serem cristãos. E Tiago,
ao apresentar essa primeira fala sobre a alegria em meio a provações, nos ensina que viver períodos de provações nos desafia a compreender que o lugar que nós devemos focar os nossos olhos, o nosso contentamento, é para além da vida presente. O nosso lar, irmãos, você já sabe disso, você ouve isso todas as vezes que você pode, que nós temos oportunidade, nós falamos disso. Na Bíblia está escrito isso. O nosso lar não é aqui. A nossa vida não é essa daqui. A nossa expectativa e o nosso contentamento, à medida que ela se encontra nas coisas terrenas, ela vai te fazer automaticamente se afastar das coisas eternas. Logo, o seu valor vai estar focado naquilo que é presente e não naquilo que é eterno. Viver provações te desafia a compreender que o lugar que você deve focar os seus olhos não é o lugar presente, mas é o lugar eterno. O seu contentamento não está aqui, não deve estar aqui, não deve residir aqui, mas naquilo que te espera na eternidade. Em segundo lugar, as provações, elas são testes para a fé. Diz assim na carta. Então, quando a sua fé, quando a minha fé, ela é provada, assim como diz a música, nós temos a chance de crescer um pouco mais. Nós temos a oportunidade de crescer, nós temos a oportunidade de amadurecer. O verso diz que a provação da sua fé produz perseverança, produz paciência. Irmãos, existe sim uma recompensa para quem persevera. Abraão, que foi o primeiro servo de Deus a ser provado, ele foi aprovado e Deus o recompensou pela sua fidelidade. Jó, que foi amassado por Deus, ele foi fiel e Deus o recompensou pela sua fidelidade. A perseverança, esses homens perseveraram, eles foram fiéis e eles tiveram a sua recompensa. A perseverança, ela já tem o seu efeito por si só. É como se fosse um ferreiro que quer fazer uma espada. Imagina aqui comigo, viaja aqui comigo. Ele pega um pedaço de aço bruto e coloca no fogo para que aquele aço ele fique preparado para tomar marteladas e começar a ser moldado, começar a ser temperado, para que na hora certa, depois do ajuste certo, depois da prova adequada, aquela espada esteja completa, pronta, perfeita para ser usada no campo de batalha. E nesse caso agora fazendo uma alegoria aqui nessa história, a espada é o crente, a espada é você, crente em Jesus. O fogo é a provação. E o ato de forjar, de temperar, é para que os crentes sejam, como diz o verso 4, para que os crentes sejam perfeitos e íntegros e em nada deficientes. Lembra da espada e lembra do processo de forja dela, lembra do processo de temperamento. Eu nem sei se tem essa palavra para esse processo, mas é isso. A espada forjada e temperada, ela passa pelo fogo, ela passa pelas batidas da marreta, do martelo, mas com o propósito de ser perfeita, para que ela esteja pronta para o campo de batalha. Essa perfeição, ela também é traduzida por maturidade. E meus irmãos, esse tipo de maturidade, ele acontece quando a gente se apega em Jesus. Quando você está no meio do fogo da provação, do seu temperamento que são deformados, eles vão sendo queimados. No fogo da provação, o seu caráter deformado, as pontas
que não fazem sentido, elas vão sendo queimadas. As impurezas da sua vida errada, elas são queimadas. E aí, sabe o que vai sobrar? Vai sobrar uma pessoa madura, mas não só madura, vai sobrar uma pessoa completa. Isso significa que não vai faltar parte na sua vida que não seja igual ao de Jesus Cristo, o nosso mestre, aquele que é perfeito, aquele que em Deus quer nos tornar iguais. Irmãos, se esse é o resultado da aprovação de Deus para a vida dos seus filhos, por mais difíceis que essas provações sejam, nós devemos nos alegrar. Uma coisa que você não pode esquecer é que as provações, elas são passageiras. Existem provações curtinhas, uma provinha ali que você tira de letra. Existem provações um pouco mais demoradas, médias. Existem provações longas. Existem aquelas provações que parecem eternas. Mas elas têm um fim, irmãos. Elas não são eternas. Elas têm um fim porque elas têm um propósito didático, divino. Tem um propósito de Deus para o crescimento dos seus filhos. Então, desculpa, para a gente entender essa primeira parte, eu queria que você compreendesse que a vida do crente, ela vai ter provação. E ponto final. Não é uma notícia muito boa se a gente olhar com os olhos humanos. Mas uma vez que eu sei que existe um propósito divino em me tornar perfeito como é o seu filho, eu devo me alegrar. E eu devo passar pela prova dando glória a Deus, irmão. Como diz a música. A vida do crente vai ter provação. Tiago não fala para você se alegrar se você tiver provação. Ele fala para você se alegrar quando você tiver provações. E ele não fala uma, não. Ele coloca isso no plural. E essa afirmação certamente vai contra o que muitos líderes dizem por aí, nas igrejas, na internet. Por isso, irmãos, nós precisamos ficar atentos ao que diz a palavra de Deus, não ao que diz pastor X ou pastor Y. Se você me vir aqui ouvir qualquer um pastor dessa igreja, qualquer pastor dessa igreja, dizendo algo que não está de acordo com a palavra de Deus, em nome de Jesus, fique com a palavra de Deus. O Sérgio fala isso e eu quero reafirmar o que ele está falando e me colocando também nesse bolo. Ouça o que a palavra de Deus diz. Ouça o que a palavra de Deus diz. Quando você se encontrar numa situação de prova, não reclame. Não reclame. Mas alegre-se. Lembra do processo de Deus. Lembra que Deus tem a ver com isso. Lembra que é a mão de Deus nesse lugar. Lembra que é Deus se movimentando para que você cresça. Pedro, na sua carta, lá no Novo Testamento também, ele diz que nós somos geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Esse termo, propriedade exclusiva, eu já falei isso na minha célula, quero falar aqui para vocês. Esse termo, propriedade exclusiva de Deus, significa algo muito especial. A origem dessa palavra exclusiva, no original, ela é uma junção de palavras, que significa estar em torno de. Se você é propriedade exclusiva de Deus, isso significa que, assim como o salmista fala, o Senhor sonda o meu coração e o Senhor me cerca por trás e por diante. E aí Pedro fala que nós somos propriedade exclusiva de Deus. É como se nós tivéssemos, irmãos, uma redoma espiritual. Uma redoma em que nada pode atingir o crente filho de Deus sem antes passar pelo filtro do próprio Deus.
Nada pode atingir a propriedade exclusiva do Pai sem antes a permissão dele, sem antes passar por ele. A aprovação, irmãos, ela tem um propósito exclusivo de crescimento, de maturidade. A aprovação, ela não tem propósito de destruição. Pelo contrário. Se alegre porque Deus está querendo que você cresça e se torne perfeito, como é perfeito Jesus Cristo, o seu Filho. Pastor, minha aprovação não termina. O que eu recomendo para você, se sua aprovação não termina, é que você pare. Faça uma autoanálise. Ore ao Senhor. Diz assim: Pai, o que o Senhor está querendo me ensinar que eu não estou aprendendo? Se a aprovação não tem fim, o que está acontecendo? Me ajude a entender. E lembra que a aprovação, ela vem de Deus. Com um propósito focado em que sejamos aperfeiçoados. Qual é a diferença entre provação e tentação? Que daí também é um outro ponto para se pensar nessa questão. Minha provação não termina. Existe uma diferença muito grande entre provação e tentação. Um pouquinho depois, ainda no capítulo 1, Tiago fala assim: não diga que a tentação vem de Deus, porque Deus não é tentado por ninguém. E Ele não tenta ninguém. A gente pode perceber que a aprovação, sim, ela vem de Deus. A tentação, não. A tentação vem da sua própria cobiça, como diz lá no verso 13. Vem da sua própria cobiça, que dá luz ao pecado e gera morte. A tentação, irmãos, vem do diabo para nos destruir. A aprovação vem de Deus para nos aperfeiçoar, para que sejamos aprovados. A tentação vem do diabo, com foco de destruição. Ele não quer nos ver crescendo em Deus. Pelo contrário, Ele quer nos ver destruídos. Pastor, e se eu não for aprovado nessa aprovação? O que eu devo fazer? Que isso acontece, né? A prova, ela está aí, você pode ser aprovado e pode não ser aprovado. Mas Tiago, ele é fantástico, porque ele parece que ele já previa essa pergunta sua. E ele já deixa a resposta lá. Em primeiro lugar, meu irmão, entenda que esse lugar de busca da perfeição, da vida perfeita em Deus, busca da estatura do varão perfeito, ela é possível. E ela é uma busca constante. Ao invés de você pensar, eu nunca vou chegar nesse lugar. A carne é fraca. Então, você sabe como é. Ao invés de você pensar, não, perfeito é só Jesus e eu nunca vou atingir esse lugar. Ao invés de você pensar isso, pensa assim, se Deus quer que eu seja perfeito como seu filho, porque está dizendo na palavra dele, significa então que é possível. E se é possível, eu vou viver a minha vida inteira buscando esse lugar. Até o último dia da minha vida, eu vou buscar esse lugar. Só de você pensar, meus irmãos, que isso é possível, eu tenho certeza que muitas limitações na sua forma de viver, no seu jeito de agir, elas vão mudar. Você vai pensar diferente, você vai agir diferente, porque você sabe que sim, é possível. Então, em nome de Jesus, tira da sua mente esse negócio, não dá para ser perfeito como Jesus, perfeito é só... Esquece isso. Deus está te falando aqui na palavra dele. O irmão de Jesus está te falando aqui na palavra dele. A aprovação, ela tem caráter didático de Deus, para que você se torne perfeito, como é perfeito o Filho dele.
E aí, em segundo lugar, já caminhando para o final, nos versos 5 a 8, ele diz assim: Tiago, se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá generosamente, sem reprovar ninguém, e lhe será concedida. Ponto. Calma, não acaba. Se alguém tem falta de sabedoria, minha aprovação eu não estou conseguindo, eu não fui aprovado, vai vir de novo a prova. Se você precisa de sabedoria, Tiago está falando, peça a Deus. Deus, Ele é generoso, e Ele não vai reprovar ninguém, Ele vai te dar. Porém, peça com fé, sem duvidar. E aí ele vem agora com a chibatada final. Pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Portanto, não pense tal pessoa que receberá coisa alguma do Senhor, uma vez que quem tem mente dividida e é instável em tudo o que faz. Tiago aqui está mostrando que a sabedoria divina é o poder que combate o mal na nossa vida humana. É a sabedoria divina que pode combater o mal que nós vivemos. Irmãos, Deus é generoso. Ele não vai falar assim, você de novo? Poxa vida, hein? De novo, mais uma vez? Dá fogo, hein? Ele não vai falar assim, o que você fez com a última porção de sabedoria que eu te dei? Ele simplesmente dá a todos os que pedem. Porém, o pedido tem que vir com fé. Irmãos, fé é acreditar que vai acontecer, o que já aconteceu. Fé é diferente de pensamento positivo, como diz meu amigo Pedro Gomes. Você acreditar que vai acontecer uma coisa é diferente de você torcer para que aquilo aconteça. E muitas pessoas, elas confundem o pensamento positivo com fé. Aqui Tiago está falando, você tem que pedir com fé e não com pensamento positivo. Vou fazer figuinha porque daí vai que Deus... Não. Aqui Tiago está mostrando que quem duvida é inconstante, é alguém inconstante. E obviamente, quem duvida não confia. Em outras palavras, irmãos, sabe aquele tipo de pessoa que é cética, não tem comprometimento real com Deus, mas quer se garantir? É o espertão? O seu verdadeiro comprometimento está em ser bem-sucedido no mundo, ser bem-sucedido aqui nessa terra. Então ele empreende todo o seu tempo em construir coisas aqui, em ter diplomas, em ter posses, em ter propriedades, em ter cargos altos e oferecer uma ilusão, né, de oferecer isso para os que estão perto de você, alguns, né, outros nem pensam nisso, mas correndo atrás do vento, na verdade, e vivendo a sua vida toda, empreendendo o seu tempo, que é o bem mais precioso que você recebeu, para desfrutar, para não saber se você vai desfrutar daquilo que você está vivendo e morrendo para construir aqui nessa terra. Só que aí o espertão, ele está comprometido com o mundo, mas ele quer desfrutar de algumas bênçãos de Deus. Então ele vai à igreja, toca no louvor, participa do VBS, ele dá um dízimo aqui, dá um dízimo ali, oferta em missões, porque afinal, quando ele morrer, ele quer ir para o céu. Tiago diz que esse tipo de pessoa nunca receberá a sabedoria de Deus. Na verdade,
ela não vai receber nada dele. Finalizando, irmãos. 1. O crente em Jesus vai viver provações durante a sua vida. Então, já saiba disso. Se você não está vivendo provações na sua vida, de duas uma. Ou tem alguma coisa errada acontecendo, ou você já é o santo de Israel que atingiu a estatura do varão perfeito e você já é como Cristo. Você já tem a mente de Cristo. Se você está na segunda posição, parabéns, continue assim. Quero caminhar do seu lado. Se você ainda não chegou nessa posição, está na luta, é isso aí. Junte-se a nós. Se você não está vivendo nenhum tipo de provação, levanta a bandeira vermelha, porque tem alguma coisa acontecendo. Tiago fala que existe provação na vida do crente, porque a prova de Deus, ela tem o caráter didático para te formar um ser perfeito. 2, a aprovação vem de Deus. Aliás, eu já falei isso. Aprovação vem de Deus para te aperfeiçoar. Tentação é gerada no pecado. Vem do diabo, vem das trevas. E tem o poder, o propósito de te destruir. Você pode pedir sabedoria para Deus, mas precisa ter fé para receber. Irmãos, Deus está te amassando. Você está sendo provado. Agora você sabe o porquê disso. Então, num ato de fé e ousadia, agradeça ao Senhor por isso. E tente se alegrar nele. Procure aprender o mais rápido possível aquilo que Deus está te ensinando, aquilo que Deus está te provando, para que você seja aprovado. Se você falhou, como eu já falhei várias vezes, Deus está pronto para te ajudar. Ele está pronto para te ajudar a não falhar na próxima vez. É só você pedir para Ele. Mas você precisa pedir para Ele com fé. E você precisa querer. Deus está te provando? Alegre-se. Ele te ama e é por isso que Ele está fazendo isso. Deus te abençoe. Um beijo.